Olá, eu sou Gustavo Halfin e essa é a minha prova didática do PSS Paraná. Vamos começar? Começando então. Eu sou o professor Gustavo e agora nós vamos ter uma aula de ciências para o sétimo ano, onde, queridos e queridas alunos e alunas, nós vamos aprender sobre cadeias alimentares. Vamos primeiro relembrar o que nós vimos na aula passada, que serve de conceitos preliminares para a aula de hoje. Relembrando então, na aula passada, nós vimos que todos os seres vivos do planeta precisam obter alimento para ter energia para crescer e se reproduzir. Existem três formas de obtenção de alimento: os produtores, os consumidores e os decompositores. Foi o que nós vimos na última aula. Relembrando então, os produtores são os seres vivos que produzem o seu próprio alimento, principalmente a partir da fotossíntese, que é um processo onde as plantas e as algas vão utilizar a luz do sol, o gás carbônico e a água e produzir açúcar, que vai ser usado para energia para eles crescerem e se reproduzirem, as plantas e as algas. Então, produtores são assim. Os consumidores são todos os animais do planeta Terra. Esses animais, eles precisam consumir, comer outros seres vivos, como a vaca vai comer o pasto, como uma formiga vai comer uma planta, ou como uma onça pintada vai comer um outro animal. Então, somos consumidores. E nós vimos também que existem os decompositores. Os decompositores são os fungos e bactérias que decompõem a matéria orgânica. Então, quando todos os seres vivos do planeta Terra morrem, são os decompositores que vão se alimentar dos restos vegetais e animais que esses seres vivos deixaram, e aí eles vão reciclar a matéria orgânica, levando todos esses nutrientes para o solo, que vão ser utilizados depois pelas plantas, fechando um ciclo no nosso planeta. Partindo destes conceitos que nós aprendemos agora, vamos iniciar então cadeias alimentares. Queridos alunos e queridas alunas, as cadeias alimentares nada mais são do que uma forma gráfica de representar as relações alimentares de diferentes organismos em um ecossistema. O que isso quer dizer? Forma gráfica é uma forma a partir de um desenho ou de um esquema, onde você vai representar como que os seres vivos se alimentam ou se relacionam através da alimentação, um se alimentando do outro em um ecossistema. Assunto de aulas anteriores que nós vimos que os ecossistemas o ecossistema é a relação entre o meio ambiente e os seres vivos que vivem nele. Vejam só o exemplo que eu coloquei aqui. Nós temos uma bela plantinha e ela servirá de alimento para uma formiga. Então eu vou colocar uma flecha que vai indicar o fluxo de energia, ou seja, a flecha vai partir daquele que serve de alimento para aquele que se alimentará. Então a formiga vai se alimentar da flor, da planta, o sapo vai se alimentar da formiga e um dia o sapo irá morrer e ele servirá de alimento para os fungos e bactérias. Então nós teremos aqui nesse desenho as plantas, que são aqui, ó, vou pôr P de produtores. Nós teremos aqui a formiga, que vai consumir as plantas, como nós vimos antes lá, os consumidores. Todos os animais são consumidores. Então ela será uma consumidora. Vou colocar aqui a letra C representando consumidores. O sapo também é um consumidor. E por fim, os fungos e também as bactérias são os decompositores. Vou colocar a letra D. Para diferenciar os consumidores, nós dizemos que o primeiro consumidor, aquele que consome os produtores, nós chamamos de consumidores primários. Enquanto que o segundo consumidor, aquele que se alimenta do consumidor primário, nós chamamos de consumidores secundários. Esta é uma forma que nós usamos para identificar os consumidores. Mas as cadeias alimentares, elas possuem também níveis que nós vamos ver que eles fazem muito sentido quando nós estudarmos o fluxo dessa energia que começa pelos produtores e termina nos decompositores. Esses níveis a gente chama de níveis tróficos. Os níveis tróficos nós vamos representar aqui as plantas, os produtores serão sempre, vou colocar aqui ó, NT, nível trófico primário, ou primeiro nível trófico.
Os consumidores primários que se alimentam das plantas serão do segundo nível trófico. Então, não confundir consumidor primário com segundo nível trófico. E assim por diante, o sapo aqui, que é um consumidor secundário, será o terceiro nível trófico. Agora, uma pegadinha. Os decompositores, os fungos e as bactérias, nunca terão nível trófico. Por que não? Porque eles estão em todos os níveis tróficos. Eles podem se alimentar desta planta quando ela morrer, se caso ela morra, antes de servir de alimento para o consumidor primário. O mesmo vai acontecer com a formiga, ela pode morrer antes de servir de alimento do sapo. Então, ela também pode servir de alimento para os decompositores. Então, todos os seres vivos podem estar conectados com os decompositores e assim eles não terão nível trófico. Vamos ver agora aqui, ó, uma outra forma de representar uma cadeia alimentar, onde nós temos o pasto. Veja que aqui eu fiz um desenho e aqui eu coloquei simplesmente um esquema. O pasto servirá de alimento para a vaca, que servirá de alimento para uma onça, caso numa situação hipotética, onde uma onça invade uma fazenda, vamos dizer assim, e se alimenta dessa vaca. E por fim, um dia a nossa oncinha fica velhinha e morre, e os fungos se alimentarão dela. Aqui nós teremos também, ó, o pasto, que é uma planta que produz seu próprio alimento pela fotossíntese, será o produtor. A vaca, que se alimenta dos produtores, será o consumidor primário. A onça, que se alimenta dos consumidores primários, será o consumidor secundário. E os fungos, como nós já vimos, fungos e bactérias são decompositores, serão os decompositores. E a mesma coisa nós vamos colocar agora os níveis tróficos que nós falamos. Nós temos aqui, ó, o primeiro nível trófico, que são os produtores, como nós vimos aqui. Os produtores sempre serão o primeiro nível trófico. A vaca será o segundo nível trófico e assim por diante. A onça será o terceiro nível trófico. E os fungos e decompositores, será que possuem nível trófico? Já vimos que os fungos e bactérias que são decompositores não terão nível trófico, porque eles podem se alimentar de todos os outros seres vivos. Então nós podemos fazer flechas aqui, ó, indicando que todos os seres vivos podem servir de alimento dos fungos e bactérias, caso um dia eles morram, sem ter sido servido de alimento de outros seres vivos. Este é o assunto de cadeias alimentares. Nós podemos fazer exercícios de fixação do nosso conteúdo. No nosso livro, na página 26, do exercício 1 ao 5, terão exercícios ali para fixarmos esse conteúdo. Mas, e de tarefa de casa, vocês irão fazer uma observação científica. A tarefa é observar um ambiente e construir uma cadeia alimentar. Vocês irão observar ou no recreio, na escola, o ambiente da escola, o quintal da escola, ou o quintal da sua casa, ou um terreno que tem perto da sua casa, observarão que seres vivos que vivem ali. Pode pesquisar na internet, pode pesquisar em livros quais são esses seres vivos e o que eles se alimentam. E assim vocês vão ter que construir uma cadeia alimentar. É livre se vocês quiserem usar um esquema para a construção dessa cadeia, ou se vocês quiserem fazer em forma de desenho, que fica até mais bonito. Por fim, relembrando uma retrospectiva de nossa aula, nós vimos que as cadeias alimentares são formas gráficas de representar as relações alimentares dos seres vivos. Vimos que nós vamos identificar as cadeias alimentares como os produtores, os consumidores e os decompositores, e vimos também que existem os níveis tróficos e que os decompositores não possuem níveis tróficos. Caso alguém tenha alguma dúvida, podemos tirar, se não, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.